Ora, bem-vindos a mais uma edição do seu Duelo de Ideias. Hoje, mais uma figura carismática da nossa terra. Chama-se Augusto Cimbron, sempre ligado ao CDS, embora num passado muito recente esteve um pouco afastado dos holofotes. Entretanto, regressa, submeteu-se a sufrágio e foi eleito presidente do CDS de São Miguel. Hoje é o nosso convidado. Augusto Cimbron, obrigado por ter aceito o nosso convite. Porquê o seu regresso ao panorama chamado política? Bem, o meu regresso justifica-se principalmente pelos 38 anos que eu dei da minha vida ao CDS. E como vi que as coisas não estavam a correr bem, achei que a única maneira era ir outra vez para a atividade. E foi assim que me candidatei, com alguma dificuldade, mas que me candidatei a presidente da CPI de São Miguel e que consegui vencer graças aos membros que consegui trazer para a minha lista. E por isso mesmo temos agora uma equipe que vai tentar, por todos os meios, reestruturar o partido novamente e fazê-lo ter no panorama regional um peso bastante grande, como já teve noutras alturas. Muito bem, está apresentado o nosso convidado, agora resta-me passar a bola para a Sr. Elemento. Muito obrigado, Marco Borges. Dr. Augusto Cimbron, meu querido amigo Augusto, obrigado por ter aceito o nosso convite. E nós, no início destas entrevistas, começamos a falar do entrevistado, embora o Augusto seja uma pessoa muito conhecida. Mas quem é Augusto Cimbron? Onde é que nasceu? Bem, eu já sabia que tu, com certeza, ias fazer essa pergunta. Eu costumo dizer que o menino Jesus também nasceu numa manjedoura em Belém e, portanto, eu digo sempre que nasci em Lisboa, está no meu bilhete de identidade, que é um cartão de cidadão igual ao teu, também é um cartão de cidadão português, e está no meu passaporte, igual ao teu, que também mas a intenção da pergunta não era essa. Pois, mas é saber quem é Augusto Cimbron. Nasci em Lisboa. E durante quanto tempo viveste em Lisboa? Vivíamos lá e cá, enquanto as minhas os estudos são feitos? Os estudos foram feitos uns cá e os outros no continente. Os estudos liceais. Sim. Porque, por exemplo, acabei o 7º ano cá no Liceu de Antero de Quental, no Liceu de Ponta Delgada. No Liceu de Ponta Delgada, quais foram os professores que mais te influenciaram, que mais te marcaram? Se houve algum, não é? Pela amizade, por alguns laços ainda afastados de família e tudo. O Dr. João Bernardo Oliveira Rodrigues foi um marco no ensino. E de resto... E lá fora, qual foi o liceu que frequentaste? Lá fora, eu estive em liceu, estive só no Liceu Camões, no meu 3º ano. No 1º e 2º ano estive num colégio que depois deu origem ao Colégio Vasco da Gama e que era do grande pedagogo, o Dr. João António Navais. Depois, sacerdote, portanto. Foi sacerdote e depois teve dispensa. Uma educação muito católica. Sim, uma educação muito católica. No 4º e 5º ano estive no Colégio Champanhado, dos Irmãos Maristas, portanto cá está outra vez ligado à religião. Os pais do Augusto eram muito religiosos, portanto. Os meus pais eram católicos convictos. E depois acaba o liceu e... Acabei o liceu e fiz exame de aptidão ao curso de Ciências Económicas e Financeiras e chumbei no oral. O mesmo curso que o meu pai tinha feito há muitos anos atrás. Depois fui trabalhar para o AC Cimbron. Que era dos pais e dos tios. Que era exatamente da família do meu pai e do meu tio e que depois foi meu também. Durante quanto tempo trabalhaste no AC Cimbron? No AC Cimbron trabalhei um ano antes de ir para a tropa. Depois, e em que ano é que vais para a tropa? 4 anos, vou para a tropa em janeiro de 1967. E a vida na tropa? A vida na tropa foi em Mafra, fiz o curso de oficiais milicianos e pedi para ser colocado aqui nos Açores e com a nota que tinha, com certeza que seria logo colocado aqui. Então tiveste uma nota muito alta, não? Fui em 250 mais ou menos, fui o 12º.
E, portanto, consegui vir. Eras colocado em qualquer sítio que quisesses, para que pedisse, em princípio. E ficaste a tropa toda em São Miguel? E fiquei a tropa toda em São Miguel, porque devido à minha nota não fui mobilizado, simplesmente. 30, com Mafra 39 meses, que era o que nós fazíamos, 39 com um mês de férias. Depois acaba a tropa 40 meses. Acaba a tropa e fui para o AC Cimarron outra vez, mas houve muitos que ficaram na tropa até concluírem por inteiro o seu serviço militar. Os oficiais milicianos que não fossem mobilizados como alferes, não era-lhes considerado todo o tempo militar e tinham que ir para o curso de capitães milicianos. Como havia muitos oficiais que não tinham possibilidades de arranjar emprego na privada, ofereceram-se voluntariamente para ir ao curso de capitães milicianos e mas não foi o teu caso. E acabei. Não foi. Portanto, tu passas para a vida civil, passados os 39 meses, e o casamento já tinha acontecido? O casamento aconteceu em 68, quando eu vi que nunca mais era chamado para o curso de capitães milicianos, então, mesmo não era mobilizado. Iria passar a disponibilidade em abril, dia 1 de abril de 1970, depois teria que fazer o curso de capitães milicianos e, portanto, nunca mais iria casar e consegui convencer o meu sogro, que era o obstáculo na altura, a concordar com o nosso casamento. E quando acabei o serviço militar já tinha um filho e já estava à espera... E quantos filhos acabaste por ter? Acabei por ter 4 filhos, porque a minha mulher pôs um travão. Claro. Ora, vamos lá ver então. Acabas a tropa, vais outra vez para o AC Cimbron? Volto para o AC Cimbron, depois, quando aparece o CDS de ir... Mas espera aí, mas e o 25 de Abril, onde é que te apanha? Pois, apanho o 25 de Abril como funcionário do AC Cimbron. Tinha comigo o setor de mobiliário e o setor de fotografia. Mas aí despertas para a política, não é? Aí comecei... Como é que despertas para a política? Começando-me a preocupar com tudo aquilo que aparecia, que em princípio era só esquerda e extrema-esquerda, não é? E por isso mesmo aparece uma vez um partido do Progresso, que teria umas ideias de direita, partido esse que é inviabilizado depois e a sede é atacada e queimada, e então depois aparece o CDS. Tive conhecimento do CDS pelo nosso comum amigo Manel Cordovil. Uma figura interessantíssima. Sim, e que diz, olha pá, eu estava no pico em viagem de negócios do AC Cimbron e ele telefona-me a dizer, já arranjei um partido para a Malta. A Malta era eu e ele, claro. E começámos a ver isso, como é que ele arranja também esse partido. Ele conheceu Diogo Freitas do Amaral e Odelina Mar da Costa na Guiné, quando todos faziam serviço militar inseridos na Marinha, na Marinha de Guerra. E então eu comecei a vi os princípios programáticos do partido, achava que a única coisa que lá estava mais fora do meu pensamento era que também aceitávamos algumas coisas de esquerda, porque ainda hoje luto para que o meu CDS-PP não tenha nada de esquerda, porque há muita gente que confunde o socialismo com justiça social, e a justiça social não é panágio da esquerda. Claro. A justiça social é panágio de quem está já lá vamos a essa parte doutrinal, se houver tempo. Mas nessa altura, em São Miguel, além da luta contra o Partido Comunista e os seus paniguados em Lisboa, surge o movimento da independência. A sua ligação ao movimento de independência, ou a tua ligação ao movimento de independência, é grande. Primeiro é o MAPA. Sem se confundirem, mas primeiro é o alinhaste MAPA. sempre ao lado das pessoas do MAPA, das pessoas da FLA, sem nunca defender a independência. Mais das pessoas do MAPA. Defendemos, se estás bem recordado, uma via intermédia entre a autonomia e a independência, que era o que se chamava, o que nós defendíamos numa confederação. O CDS, na altura, foi o único partido que fez uma espécie de referendo. Fez um referendo, exatamente, para saber o que é que pretendiam, se era a autonomia, a confederação
ou a independência. Portanto, pensávamos numa política tipo Canadá, que afligia certas pessoas, nós dizíamos tipo Canadá, em que a chefe de Estado é a rainha da Inglaterra, mas de resto não precisávamos ter mais nada em comum. Diz-me uma coisa, naquela altura, dá-se o 6 de junho, porquê é que tu não foste preso? Dá-se o 6 de junho, estou admirado. Ainda hoje? E hoje em dia estou admirado, mas talvez porque... Mas participaste ativamente na manifestação? Sim, Nosso Senhor quis talvez que tivessem alguns de fora que pudessem convocar para o dia 9 de junho uma manifestação silenciosa em Ponta Delgada, e foi interessante porque as fronteiras de Ponta Delgada, tanto da Estrada da Ribeira Grande como da Estrada dos Mosteiros, todas as das capelas, todas as que davam acesso a Ponta Delgada, no dia 9 de junho estavam bloqueadas pelos militares para controlar a entrada em Ponta Delgada. E a partir desse momento começámos a reunir, creio que hoje se pode dizer, no sítio de trabalho, para não ser tão claro, do nosso prezado amigo Vítor Cruz pai, e que aí tínhamos uma certa liberdade para mandar comunicados e pedir que realmente, inclusivamente então, o CDS nessa altura teve um papel, muitos não reconhecem, mas que foi bastante importante. Estava, como tu sabes, além de ti, como insigne advogado, estavam outros insignes advogados. Dr. Abel Carreiro, o João Nuno Almeida de Sousa, estava o cônsul de França, o António Costa Santos, e exatamente estava nessa altura nos mares de Ponta Delgada, entre Ponta Delgada e Santa Maria, um grande navio da Armada Francesa. E nesse navio houve pessoas que se encontraram, que tiveram um encontro, e houve pessoas que espalharam, digamos, quase pelo mundo, que gente digna e de paz e honrada tinha sido presa em Ponta Delgada por pedir a independência. Portanto, fez-se aquela manifestação que acabou por depor. Dr. Bosco, qual foi o teu relacionamento com o general Altino Magalhães? O meu relacionamento com o general Altino... Já o conhecias antes? Pinto Magalhães? Não, conheci-o quando a Mar da Costa começou a vir cá e começou a visitar o general Altino Pinto Magalhães. Já ele era o presidente já era Junta o presidente da Junta Governativa. E nessa altura o teu relacionamento com ele como era? Era cordial, mas não passava disso, ia lá como elemento do CDS, na altura era, digamos, o secretário-geral adjunto, Manel era o secretário-geral, o presidente era o Dr. Abel Carreiro e eu era o secretário-geral adjunto. E com o Freitas do Amaral, como é que foi o teu relacionamento com o Freitas do Amaral? O professor Freitas do Amaral, tive muita consideração por ele. Depois, a partir de uma linha que começa a distanciar-se do Freitas do Amaral, porque era o homem que queria estar rigorosamente ao centro. Mas contactaste com ele muitas vezes? Sim, contactei muitas vezes com ele, teve a jantar em minha casa, tenho fotografias. E qual é a ideia que fazes dele como intelectual, como homem de... É uma pessoa muito inteligente. Havia na minha casa, ao jantar, ele disse que a mãe era abordada por muitas amigas e que diziam, mas como é que, sendo o teu marido uma pessoa tão inteligente, se afasta da direita e só quer o centro? E ele disse à mãe, para responder a essas amigas, que por ser inteligente é que o partido também se chamava centro. Mas melhor que o Freitas do Amaral era, sem dúvida, o Adelino Mar da Costa. Aliás, numa entrevista que o professor de História, esqueço-me agora do nome, que teve no Brasil, entrevistando o Marcelo Caetano, e diz-lhe... Veríssimo Serrão. O professor Veríssimo Serrão pergunta ao professor Marcelo Caetano: e Freitas do Amaral, qual o futuro que pensa que poderá estar ao alcance dele? Ele diz: olha, mais do que nos meus alunos, mais ou dos meus jovens que conheci na universidade, mais do que o professor Freitas do Amaral, é o Diogo o Adelino Amar da Costa. Esse sim
é aquele que o país ainda muito vai ouvir. Mas infelizmente foi assassinado. Infelizmente foi assassinado. Ninguém sabe, não é? Assassinado, Pronto. hoje está aprovado, há declarações, aliás, aquela carta que tu deves ter conhecimento da pessoa que tratou da bomba e dos pormenores todos e que começa por pedir desculpa à família do Amar da Costa, é preciso lata para isso, mas enfim, conta certas coisas que me arrepiam, porque vivi algumas. O Carlucci, nessa altura, embaixador dos Estados Unidos em Lisboa, vem a Ponta Delgada, vai à nossa sede, visitou os partidos, vai à nossa sede e nós dizemos que o PS era perigoso, porque era marxista na altura. Mário Soares mais tarde é que enfiou o marxismo na gaveta. Mas o Carlucci respondeu, e aquilo as mesmas palavras que esse tipo escreve no seu manifesto, respondeu que a América já tinha feito a sua escolha e o homem em Portugal para ter ligações com a América era Mário Soares. Ora bem, depois temos que dar aqui uns saltos porque temos limites de tempo e portanto, tu acabas por, enfim, liderar o CDS na prática durante muito tempo, és a figura, digamos, paternal ou sim, pode-se do dizer CDS isso, talvez. E a determinada altura vais estudar para a universidade. Mas isso muito mais tarde. Temos que dar um salto. Na altura os miúdos eram muito pequenos, mas quando o meu filho mais velho vai para Évora para a Engenharia Zootécnica e começa a marcar passo no primeiro ano e praticamente no segundo, eu resolvo fazer um curso universitário. E portanto licenciaste em História. Na nossa universidade. Exatamente. E inscrevi-me ainda no mestrado. Porque mas depois a política. A licenciatura com vamos voltar à política, que é a parte Sim. que interessa. Exatamente. O teu relacionamento depois da licenciatura com o CDS, estamos já no CDS de Portas ou ainda estamos no CDS ou é de Manuel Monteiro? Estamos no CDS de Manuel Monteiro. Manuel Monteiro, que para esquecer talvez, não? Não é para esquecer. Eu acho que foi um político brilhante, um tipo cheio de vontade, um tipo que se sacrificou a terminar o seu curso porque estava à frente da Juventude Popular. Na altura chamava-se JC, era a Juventude Centrista, não? E que lhe faltavam cadeiras para acabar o curso. De qualquer das maneiras, Manuel Monteiro não leva o CDS ao poder, enquanto que Freitas do Amaral levou ao poder com uma aliança com o PS. Sim, mas isso foi uma aliança com o PS, porque já PSD, tinha estado com o PSD, porque foi presidente, não foi um dos 20 vice-presidentes da Internacional Socialista como Mário Soares, foi presidente da União Europeia, da União Mundial das Democracias Cristãs. Mas nós já ultrapassamos o Freitas do Amaral, já ultrapassamos o Manuel Monteiro. E o interregno também do professor Adriano Moreira, que para mim é dos políticos conjuntamente com Adelina Mar da Costa, dos políticos que mais me marcaram, porque é uma pessoa mas depois temos inteligente. O Pires, o Lucas Pires é uma pessoa inteligente, com um verbo muito fácil, com um livro... Mas a verdade é que o CDS só se torna perigoso. Princípio ao fim. O CDS só se torna perigoso e muito ativo com o Paulo Portas. Não há dúvida que Paulo Portas, exatamente talvez por não ser casado, tu sabes tão bem como eu, como é as nossas mulheres às vezes interferem na política, ou pelo menos mandam-nos trabalhar menos na política, ele como solteiro dedica-se inteiramente ao partido. É um tipo e nessa altura o partido conseguiu. Realmente dá um passo em frente. Então. Mas depois também sai, entra o Ribeiro Castro, também outro grande líder. Talvez. E nessa altura tu mantinhas-te dentro do CDS? Eu fui mantendo sempre, não Quando é que te afastas do CDS? Eu afastei-me uma altura do CDS quando achei que a Terceira estava a desrespeitar São Miguel e estava na liderança do partido o Dr. Rui Meireles. Hoje sou muito amigo do Dr. Rui Meireles, o Dr. Rui Meireles faz favor de ser muito meu amigo, respeito muito, ele também creio que me respeita e eu afastei. Mas concordei sempre que os meus filhos ajudassem, trabalhassem e levava-os aos sítios onde eles precisavam de ir. Aqui é o teu caso. Portanto, tu estás afastado. Depois disso, afasto-me mais e definitivamente, quando agora, depois da perda do mandato pelo Pedro Medina,
o partido cai praticamente no vazio, é escolhido para o chefiar aqui em São Miguel, fazem-se umas eleições para a CPI e ele, com certeza, com toda a facilidade ganha, e com pouquíssimos votos, uma pessoa que trabalha aqui, natural de São Jorge ou de Angola, esteve no PS em São Jorge, depois passou pelo PSD, depois veio para cá trabalhar na Secretaria. Ele aqui não consegue visibilidade política, não consegui que me respeitassem. Pedi para fazer parte lá de trabalhos e isso. Ele disse que me ia reservar um lugar que era o de Presidente da Mesa da Assembleia Geral, um lugar muito importante. Nós todos sabemos o que é que são os Presidentes das Mesas da Assembleia. Mas então, e eu, porquê é que tu regressas em pleno ao CDS? Porque o homem que, com o meu apoio ainda, e tenho pena, e com o apoio de muita gente boa e capaz, resolveu pôr cartazes seus daqueles de 8 ou 12 metros que nós nunca tivemos, caríssimos, gastou um dinheirão que o partido ficou frito, e depois de dizer que era o presidente das novas ideias, de ideia nova que se viu foi ele desistir, faltava 4 dias para apresentar, ou 5 dias para apresentar as listas. E então a terceira fica muito preocupada, porque o partido em Lisboa com certeza também o ficou, vêm cá e convocam para uma reunião num hotel de Ponta Delgada, convocam-me a mim, ao João Faria Castro, ao professor da Universidade Francisco Silva, ao doutor ao Pedro Pereira e ao doutor Artur Ponte e a mais um ou dois, e dizem que tem que nascer daqui uma lista para a Câmara de Ponta Delgada. E houve um professor de Economia na escola, creio que no Domingos Rebelo, o Pedro Pereira, que aceita ser candidato à Câmara, o Artur Ponte, candidato à Assembleia Municipal. Mas nessa altura já tinhas reentrado para o partido? Não, eu sou mandatário. E o secretário-geral do partido, a nível nacional, o António Carlos Monteiro, esteve cá e perguntou-me o que é que fazia, porque não tinham aceito a minha demissão. Eu mandei-a para Lisboa e ele pergunta-me o que é que faço com o seu pedido de demissão. Nós não queremos aceitar. Então, se não o quero aceitar, olha, deito-lhe um caixote de lixo, porque eu tive a sorte de nunca pôr que era irrevogável. Muito bem. Não, mas se quiseres perguntar se eu apoio a atitude de Paulo Portas naquela altura, apoio. Se acho que ele fez bem não dizer no Conselho Nacional que tinha tido na véspera, também acho que fez bem, porque se tivesse comunicado, eles haviam de fazer tudo por uma linha, mas não o deixavam apresentar a demissão, e creio que o país ganhou muito com o susto que ele pregou ao Governo. Até porque o relacionamento do CDS, ou melhor, do PSD, com qualquer outro partido, é sempre hegemónico e tenta metê-lo na algebeira. E ele conseguiu meter mais um ministro, o Pires de Lima, claro, substituiu um independente. E neste momento és o Presidente da Comissão de Ilha de São Miguel? De Ilha de São Miguel. E o futuro? O futuro costuma-se dizer, a Deus pertence. Mas o que é que tu pensas fazer no primeiro, futuro? Reestruturar o partido em São Miguel. Depois de reestruturar o partido em São Miguel, aqueles que fazem parte da minha Comissão Política de Ilha e que me apoiam, quiserem que eu faça. Portanto, estive no Congresso do CDS agora em Oliveira do Bairro, intervenho em todos os congressos onde vou e realmente... O relacionamento, deixa-me perguntar-te isso, sei que é sempre uma pergunta melindrosa e difícil de resposta. O relacionamento entre ti e a terceira, entre São Miguel e a terceira, relativamente à direção do partido? Hoje eu disse, está aqui no jornal Açoriano Oriental de 11 de janeiro, a quem dei uma entrevista, que tinha prometido a todos os membros da minha Comissão Política de Ilha que, se fôssemos eleitos, a primeira coisa que faria era telefonar ao Dr. Artur Lima
a dizer que que tinha ganho as eleições, que ele era o meu presidente, o presidente do CDS nos Açores, queria ter, contudo, logo que possível, um diálogo franco e aberto com ele, e que isso tinha que ser uma conversa transparente, e que a minha única intenção era engrandecer o CDS em São Miguel, e tinha a noção que engrandecer no CDS em São Miguel estava também engrandecer no CDS nos Açores. E por isso é o que te digo, há assuntos que não vou discutir mais na praça pública, mas que realmente é essa a minha intenção. Trabalhar devagar, trabalhar bem, não criar conflitos, porque tu conheces-me, eu nunca fui uma pessoa de conflitos. Muito obrigado pela entrevista. Nós agora vamos aos livros agora, não é? Enfim, nós temos poucos livros hoje, mas eu trouxe uma poesia, um livro de poesia de Vitorino Nemésio, Poemas Brasileiros. Escolhi aqui 3 ou 4 versos de Tudo à Noite, a Boate. Toda a noite a boate, a tordoa, a barra, toda a noite o swing, o navio garra, minha vida é charra, chuva de moringue, na velha garoa, nova pescaria, caçava em Lisboa. É o Vitorino Nemésio, que em poesia, na prosa, é sempre um endiabrado com genial talento. Depois temos aqui o Gente Feliz com Lágrimas, de João de Melo, que é um livro que faz agora 25 anos. Este livro, quem quiser saber a importância deste livro tem que ler a crónica de sexta-feira, 30 de janeiro, de Vamberto Freitas no Açoriano Oriental, porque ele diz que é com este livro que nasce a figura do açoriano universal. Até este livro, o açoriano fora dos Açores não chega a ser uma pessoa. E com este livro passa a ser uma pessoa com todas as suas complexidades e com todos os seus problemas, com todos os seus sucessos, etc. É um livro extraordinário, extremamente premiado e que vale a pena celebrar, como diz Vamberto Freitas, as suas bodas de prata. Finalmente, um escritor, A Descoberta da Cidade e Outras Histórias de Cristóvão de Aguiar, é um escritor contemporâneo, é um homem da minha idade, foi meu colega no liceu, para a honra minha, evidentemente, é um grande escritor, vive em Coimbra e tem livros já absolutamente consagrados dentro da literatura portuguesa, que eu considero de raiz açoriana e que não existiria da maneira como existe se não fosse os Açores. Muito bem, aqui está o final de mais um duelo de ideias, espero que tenha gostado. Na próxima segunda-feira nós voltamos. Até lá.